na casa do nosso querido irmão Clarencio, agradecendo muito por todas essas oportunidades, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez junto a essa casa tão querida. Então, antes de iniciar o nosso estudo, nós leremos uma página do livro Mãos Marcadas, de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos diz assim: serve e encontrarás. Examina a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por assegurá-la. O solo ferido pelo arado é berço prodigioso da produção. A árvore, 1000 vezes dilacerada, orgulha-se de sofrer e ajudar mais. A fonte, superando os montões de seixos pouco a pouco, alcança o grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base preciosa da floresta. Pedras agressivas se convertem em obras-primas da estatuária quando não vertem do solo a faiscante beleza do material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentando-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples apanágio do homem enquanto se refugia, desassisado na furna da ignorância. Somente a alma humana distanciada do conhecimento superior assemelha-se a um fantasma de angústia, penúria e lamentação. Se podes observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda da elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te abençoará com a felicidade inextinguível em plenitude da vida triunfante. Emmanuel. Agora nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedindo que as nossas mentes, nesse momento, querido Mestre, estejam voltadas ao teu amor, estejam voltadas até o teu coração generoso e bom, para que possamos, Senhor, nesse momento, recebermos essa tua presença maravilhosa entre nós, sustentando-nos durante o momento em que estaremos, Senhor, refletindo sobre os teus ensinamentos. Abençoe, pois, Jesus, então, esses momentos em que refletiremos juntos, e que possa ser em teu nome, Mestre, em nome desses trabalhadores dessa casa espírita tão amada, em nome do nosso querido Clarencio, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos considerar iniciado o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Bom, como é uma noite de quarta-feira, nós estamos estudando o Evangelho, estamos no capítulo 16, item 7, que nos diz provas da riqueza e da miséria. Antes de começar o estudo, nós temos que lembrar como que Jesus vê cada criatura. Ele vê cada criatura independente de toda essa prova que está passando por necessidade. Ele vê a criatura com amor, ele vê exatamente a criatura como ela é. E o exemplo disso, um dos exemplos disso, é Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos do tempo de Jesus,
não era uma pessoa querida, era uma pessoa que até consideravam de má vida, por conta que fazia a cobrança dos impostos e vivia com essa riqueza, porque ele vivia em muito conforto diante da população da época. E aí, um dia que Jesus ia pregar na sua região, na região que Zaqueu estava, Zaqueu decidiu vê-lo. E como era muito baixo, ele de baixa estatura, ele subiu num sicômoro, numa árvore, para olhar Jesus. Mas, olha aí, como que Jesus sabia o que estava acontecendo, como sempre soube. Ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce e vai à tua casa, porque esta noite lá estarei para jantar com vocês. E isso fez Zaqueu ficar, numa felicidade só, porque era muito importante para ele, para qualquer pessoa, a presença de Jesus em sua casa. Mas o que aconteceu? O povo ficou muito revoltado. Como assim? Como que um homem de má vida como Zaqueu vai receber o mestre em sua casa? E como que o mestre escolhe um homem de má vida? Má vida entre aspas. Então, é como eu comecei a falar. Porque Jesus não vê pelo que a pessoa está fazendo. Ele vê o que está dentro da pessoa. Aquilo que vai se transformar. Aquele íntimo, bem lá no íntimo mesmo, é como Jesus vê cada um de nós. Isso posto, vamos lembrar que o nosso planeta é um planeta de provas, de expiações e de tentações. Então, quando nós reencarnamos e a gente vê no plano espiritual tudo programado, como que a gente vai chegar, e a maior prova que se pede, que é pedida, é a da riqueza, achando que seria mais fácil. E é uma ilusão muito grande. Mas, ao longo dessa nossa conversa, nós vamos ver melhor essa parte. Mas eu queria também lembrar para a gente como que tudo isso começou, como que começou a ter essa riqueza, dinheiro, né? Uma coisa tão assim que provoca tantas situações, que é essa parte material, o dinheiro. Então, existe no livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier, a lenda do dinheiro, que está lá no capítulo 31. E que eu só vou ler alguns trechos, mas que nos conta como que teria sido colocado o dinheiro aqui na Terra. Conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldades no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas com que braços? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sobre as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas, presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviço. O Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias, lavouras, teares se improvisaram, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, ansiosamente procurando dinheiro a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso.
produzindo inúmeras invenções de conforto. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio de posse, considerou satisfeito: meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem e, com a sensação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo que permanecerá assentada no céu. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido. Este decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. Então, Neio Lúcio veio trazer para nós a certeza de que essa riqueza toda é empréstimo para nós. Ela está sobre empréstimo. Todos nós vamos ter que dar contas do que fazemos, porque assim como o jovem que queria seguir Jesus, que está também aqui no Evangelho, vamos recordar. O jovem queria seguir Jesus. Então ele chegou para Jesus e falou: mestre, o que faço para te seguir? O que faço para alcançar esse reino de amor? E Jesus falou para ele, antes de Jesus falar, ele falou assim: eu já sigo todos os teus mandamentos, faço tudo o que a lei manda. O que mais me falta? E aí Jesus falou para ele: vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e segue-me. Mas esse jovem era muito rico. E aí ele falou, ele não teve coragem de seguir Jesus. Por quê? Porque é o apego a essas coisas materiais que ainda existe muito dentro de nós. Só que não podemos esquecer, como disse aqui o Neio Lúcio, que vamos prestar contas dessas situações no mundo, no plano espiritual, porque a cada um vai ser cobrado. E o que fizestes com o legado que eu te deixei? Eu deixei recursos para vocês. Joana, disse para nós assim: não situes as tuas metas apenas na conquista das riquezas materiais, porque é preciso lembrar que Jesus disse que nem só de pão vive o homem. Então, olha só, nem só de pão vive o homem. Então, não é só a parte material que é importante. Quando nós estamos com a prova da miséria, muitas das vezes é uma prova muito difícil, porque as pessoas sentem-se revoltadas, muitas das pessoas sentem-se revoltadas. E por outro lado, na prova da riqueza, as pessoas, diante de tantas tentações, acabam perdendo tudo aquilo que foi programado para essa encarnação. Então, o que acontece? Quando ela tiver que prestar contas de tudo que aconteceu com ela, de tudo que ela tinha aqui no seu poder, ela vai perceber que falhou em muitas das situações, porque o egoísmo imperou, a zona de conforto o segurou ali, naquelas tentações todas. Estava muito confortável essa situação. Então, ela vai ter que conhecer o outro lado da situação, que é isso que acontece quando há todo esse lado da riqueza material.
com certeza nós vamos ter que conhecer o outro lado para poder saber como que é a humildade, como que é trabalhar junto àqueles que tanto necessitam. Aí, nesse momento, eu lembro de 2 exemplos. O primeiro deles é de São Francisco de Assis. Ele tinha a prova da riqueza. Era uma família rica, era uma família em que o pai tinha muitos trabalhadores, muitos escravos. E Francisco, vamos chamá-lo assim, jovem ainda, começou a ver uma diferença muito grande. Por que aqueles trabalhadores não tinham aquele mesmo conforto que era dado para ele? Ele começou a se questionar e começou a auxiliá-los de alguma maneira. Só que isso incomodou o pai dele. E aí o pai dele foi fazer uma cobrança para ele. Por que ele estava agindo dessa maneira? E ele disse: mas eu me sinto muito incomodado com as pessoas que não estão como eu, nesse conforto, que eu não está me faltando nada. E o pai questionou para ele: mas você está fazendo essas coisas, mas é tudo meu, é tudo com a minha parte, até a roupa que tu vestes é meu, é tudo da minha propriedade. E aí ele teve aquele gesto simbólico, aquele gesto que até hoje nos coloca assim perplexos diante do que ele teve a coragem de fazer. Ele tirou toda a roupa, se desnudou totalmente e falou: agora eu não te devo mais nada. E saiu a pregar aquela história bela que todos conhecem, que é a história de São Francisco de Assis. Então, era um ser, um homem que tinha a parte da riqueza, mas que incomodava ele a parte da pobreza. Então, ele abdicou dessa parte e se entregou totalmente no auxílio do próximo. O segundo exemplo é da nossa querida Condessa Paula, que também tinha essa prova da riqueza, que também estava envolvida com a parte rica, e que ela era uma condessa, mas ela também se sentia tocada por aquele que tinha dificuldade. E ela pegava uma carruagem cheia dos gêneros de primeira necessidade e levava para confortar a todos aqueles que careciam. Mas, principalmente, ela não levava só a parte material, ela levava o afeto, ela levava o carinho e, acima de tudo, ela levava muito, muito respeito, porque ela trocava de roupa, ela ia humildemente à casa das pessoas levar todas as suas doações, mas não ia vestida do jeito que a sociedade dela exigia. Então, são 2 exemplos de pessoas que estavam na parte da riqueza, mas que foram tocadas pela parte daquele que sofre. Porque o que acontece hoje, no momento, até nós estamos vendo uma situação que estamos passando com essa pandemia. O que está acontecendo? Nós estamos vendo que como é importante essa nossa viver em sociedade. Como é importante que os povos se complementem. Porque se eu tenho a riqueza de ter todo o material para desenvolver a vacina, vou auxiliar aquele meu outro companheiro da outra região que não tem. Se eu fabrico as máscaras, os ventiladores, também vamos fazer as trocas por aquele que não tem. Está havendo uma fraternidade aí. E quantas empresas estão, na sua condição da riqueza, auxiliando a todos aqueles que estão necessitando nesse momento. Então, nesse momento, é exatamente o exemplo da aplicação dessas dificuldades daquele que está passando pela pobreza, pela necessidade, e daquele que consegue já visualizar
o irmão que está necessitando. Porque é isso que, quando eu comecei a falar, eu disse que Jesus é capaz de identificar em cada um o que já tem desenvolvido dentro de si. Porque é esse desenvolvimento que o ser humano traz, que mesmo estando na prova da riqueza, ele consegue ver para que serve aquela riqueza. Ele consegue ver que ele pode alimentar muitas pessoas, que ele pode dar emprego para muitas pessoas, trabalhar também, fazer com que aquelas pessoas trabalhem dignamente para eles, auxiliando-os. Então é uma prova com muita dificuldade também, porque é uma prova em que requer que você tenha a visão ao próximo, senão ela não vai servir como prova, senão vai ter que ter uma readaptação aí, vai ter que vir como a prova da miséria para poder compreender o outro lado. No livro Céu e Inferno tem um espírito Maxi que foi muito rico e que não conseguia olhar para o pobre, para o outro lado, com esse olhar de compreensão pela necessidade do outro. E aí ele desencarna. E quando ele reencarna, ele vem como um mendigo. A vida o fez chegar aí. Mas as pessoas que estavam à volta dele percebiam que ele tinha um ar imponente, diferente daqueles que viviam na rua. Ele tinha aquele porte, porque veio no perispírito dele aquele porte, da maneira com que ele passou a vida anterior. Mas ele precisava passar por isso para poder compreender o outro lado, o lado da necessidade, o lado do invisível quase. Quantos se tornam invisíveis, que as pessoas passam e não enxergam. Então são dois lados, duas situações com dificuldades. Leon Denis traz para nós no livro Porquê da Vida o seguinte trecho: a miséria tem seus pavorosos perigos, a degradação dos caráteres, o desespero e até o suicídio. Mas enquanto a riqueza nos torna indiferentes e egoístas, a pobreza, ao nos aproximar dos humildes, nos faz compartilhar a dor. É preciso ter sofrido por si mesmo para apreciar o sofrimento do outro. Enquanto os poderosos, no seio dos honrados, invejam-se e procuram rivalizar em brilho, os pequenos, aproximados pela necessidade, vivem por vezes em tocante confraternização. Então Leon Denis lembra para nós exatamente a situação dos dois lados, do lado da miséria e do lado da riqueza, essa inquietação que faz parte do lado da riqueza, a inquietação que sentiu Francisco de Assis ao ver aquele próximo. Agora, é interessante lembrar que, assim como nós vimos ali na mensagem de Neio Lúcio, falando da lenda do dinheiro, é interessante lembrar que a riqueza, ela vem também como um instrumento de evolução. Tanto é que nós estamos vendo agora o que tá acontecendo. Todo esse desenvolvimento que a gente tem, porque nós buscamos essa parte material do conforto que nós buscamos, faz desenvolver a inteligência. Então, hoje, está havendo todas as pesquisas, estão fazendo cada vez mais o ser humano se aprofundar, se expandir nas suas pesquisas, porque está tendo essa necessidade. Então, quando acontece esse caminho que vai nos levar para uma inteligência, para uma pesquisa, aí a gente entende o porquê da riqueza, o porquê da necessidade do bem material, que vai fazer com que a gente corra atrás desse desenvolvimento, desse conforto, dessas necessidades para vivermos bem aqui com esse físico.
Nós vamos agora ler um trecho do livro Fonte Viva, com psicografia de Francisco Cândido Xavier e com o espírito de Emmanuel, e o título no capítulo 120 é Assim Será. Ele nos diz assim, Emmanuel: empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falará com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado, no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. É uma lembrança para nós de como é importante nós também, e nem só de pão vivemos, termos que saber que esse apego, que no caso nós estamos falando do apego, não podemos ficar só nessa parte do apego material, faz muito mal para o espírito. Um espírito desencarnado, certa feita, foi visto pegando montinhos de lama e fazendo montinhos com lama, e foi perguntado: o que é isso que você está fazendo aí? E ele respondeu: eu estou arrumando o meu dinheiro. Então desencarna, quando está com esse apego excessivo, desencarna e leva essa ideia do dinheiro, esquecendo que a moeda não atravessa essa porta, a moeda não vai acompanhar a gente para o plano espiritual. Então a gente tem que saber lidar com esse trabalho, com essa parte material, enquanto estamos aqui da melhor maneira possível. Porque Emmanuel, no capítulo 57 do Caminho, Verdade e Vida, ele diz para nós: o dinheiro não significa o mal, não é o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, não é um mal, mas ela é a raiz da espécie de males, porque o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porque é pela obsessão dessa posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Então temos que ter muito cuidado. Então tudo isso que a gente está vendo aqui agora, nós estamos vendo o cuidado que precisamos ter com essa parte material excessiva, principalmente por conta do apego. Então a gente tem que pensar bastante que, se Deus nos deu essa oportunidade de termos aqui conosco as riquezas, é para sabermos fazer uso dela e para saber, principalmente, identificar naquele que está do outro lado, do lado da necessidade, o que podemos fazer em troca, o que podemos fazer um pelo outro. E é esse tipo de fraternidade que nós estamos nos encaminhando. E que bom, né, que a gente está indo, já começando a ver o próximo. E esses momentos estão nos auxiliando para essa identificação do próximo, da necessidade que temos de auxiliar o próximo. Temos até que agradecer da oportunidade de poder auxiliar a alguém. E assim, meus irmãos, que nós encerramos o estudo, esse breve estudo dessa noite. Então, nesse momento, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus.
E assim, querido Mestre, muito te agradecemos por esse momento, muito te agradecemos, Senhor, por essa espiritualidade amiga que junto a nós, Senhor, traz esse amparo, esse conforto da presença. Te agradecemos, Senhor, agradecemos a toda essa espiritualidade amiga desses trabalhadores da casa do nosso querido irmão Clarencio. E que seja em teu nome, Mestre, em nome do nosso querido irmão Clarencio, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos considerar encerrado esses estudos da noite de hoje. Graças a Deus.